Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Só para trazer a memória de quem não estava presente semana passada, infelizmente a aula não pôde ser gravada, porque o pessoal da mídia estava todo no congresso de jovens. A pessoa aqui, como já disse, não sabe de nada dessas coisas, tá? Então, para quem perdeu e quiser, a aula de domingo passado, fala comigo no WhatsApp que eu mando o roteiro do estudo, tá certo? Mando o slide e o roteiro do estudo, tá bom? Só para não perder, ficar o vácuo do estudo, mas é porque não foi gravada, portanto, não vai estar disponível no canal lá da SEV, tá? Evangelho de João, capítulo de número 8, verso 12, diz assim: de novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se o conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinavam no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Amém. Grandioso Deus, louvamos e bendizemos o teu santo nome nesta manhã. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor, mais uma vez, mais um domingo, nos concede de estarmos em tua casa para aprendermos da tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia que foi renovada sobre nós neste dia, pela a tua benevolência que ainda nos permite nos reunir como teu povo, Senhor, abertamente, para cultuar, para te adorar, para dirigir nosso louvor e a nossa adoração somente a ti. Agradecemos, Senhor, porque tu és bom em todo o tempo. E é nesses mesmos sentimentos, Senhor, de gratidão e adoração que pedimos e clamamos a ti pela tua presença em nosso meio. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor neste momento venha tirar toda a falta de atenção, tudo aquilo, Senhor, que nos leva para longe deste momento. Tira, Senhor, aqueles pensamentos das nossas lutas diárias e nos faz, Senhor, estar plenamente satisfeitos e contentes com essa porção que o Senhor nos concede nesta manhã. Ó Pai, te agradecemos por estarmos em tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra se faz presente em nosso meio. Te agradecemos, Senhor, por tua bondade, ó Pai. Tu és bom, tu infinitamente tem sido bom para nós. Por isso, Pai, mais uma vez eu te peço que o Senhor me livre de falar algo que não convém. Ó Deus, que o teu Santo Espírito nos guie neste momento, que toda palavra falada, declarada, Senhor, venha proveniente de ti mesmo, para a edificação do teu povo. Livra-me, Senhor, de qualquer orgulho, soberba, de qualquer jactância, porque até a sabedoria que o Senhor me concedeu vem de ti mesmo, para a edificação do teu povo. Ó Deus, nos ajuda neste momento para louvor e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amados, continuando a narrativa, lembrando a vocês, como já venho falado anteriormente, que essa narrativa, capítulo 7, 8 e 9, compreende o mesmo contexto, é o mesmo
contexto é o mesmo ambiente que está sendo declarado aqui, tá? Então, capítulo 7, nós vimos Jesus declarando-se como o pão da vida, aquele que desceu do céu, que Deus enviou do céu para alimentar o seu povo, e o quem se alimenta dele terá a vida eterna. Nós temos a continuação dessa narrativa aqui no capítulo 8, com exceção do versículo 53 do capítulo 7 e entrando no capítulo 8 até o versículo 11. Como já bem sabemos, mediante a aula passada, esses versículos, essa parte em específico, ela não consta no texto original do Evangelho de João. Os escritos originais, esses versículos do capítulo 7, 53, até o 8, versículo 11, não se encontram no original, tá certo? Meu intuito não é abordar muito sobre isso, porque queremos nos aprofundar na palavra do Senhor. Porém, de antemão, o que eu posso dizer aqui a vocês é que essa passagem específica, ela pode ter sido tanto acrescentada fora de contexto, ou antigamente os evangelhos eram escritos em cartas, não eram livros como nós temos acesso hoje, eram rolos, papiro, enrolado, era um material específico, tá certo? Como uma carta, e era enviado para as várias regiões onde se encontrava a igreja do Senhor Jesus Cristo. Com o passar da história, do tempo, das gerações, poderia ser possível que algum desses materiais eles se perdessem ao longo da história, né? Isso vem do primeiro século depois de Cristo, e nós já estamos no século 21. Então, para preservar o texto no original antigo é bem mais complicado, né? Então, provavelmente, essa porção desse texto aqui de João, ou ela está fora de contexto, ou seja, isso de fato aconteceu, isso nós não temos dúvida, tá? Não é que um texto foi acrescido depois que João terminou. Esse fato em específico, de fato, aconteceu. Porém, ou ele está colocado de uma forma fora de ordem cronológica, ou ele não é pertencente a João. Pela narrativa e pela forma como se encontrada aqui, alguns estudiosos acreditam que essa passagem ela é exclusiva de Mateus ou de Lucas, tá? Como eu disse, isso não é uma abordagem minha para esse contexto que nós estamos estudando, tá certo? Isso aí já vai mais para um curso mais teológico, mais aprofundado e tudo mais. Mas vocês já ficam cientes acerca disso. Esse contexto, o relato da mulher adulta, ela não fazia parte inicialmente do contexto de João. Ele foi acrescentado depois. Porém, isso não anula a veracidade do texto e nem anula a sabedoria de Deus na organização do material que hoje nós temos como cânon. Compreendidos até aqui? Pronto. Então, o que acontece? Essa narrativa do versículo 12 do capítulo 8, ela deveria seguir-se naturalmente o final do versículo 52. Cronologicamente, nós estamos aí, na sequência da narrativa do versículo 52 do capítulo 7 de João, tá? Após o discurso de Jesus, falando que ele é a fonte de água viva, dentro do contexto da festa do tabernáculo, que dentro dessa festa havia um momento específico em que o sumo sacerdote ia até o tanque de Siloé, pegava uma porção da água, voltava de novo em direção ao templo, e essa água que era retirada do tanque de Siloé era derramada por sobre o altar, era um cerimonial, tá certo? Dentro do contexto da festa. Nesse cerimonial, o povo, os judeus, aqueles que expectavam a vinda do Messias, declaravam assim que eles estavam ainda aguardando o processo do Messias, tá? Conforme o contexto do Antigo Testamento. Tem versículos lá no Antigo Testamento que comprovam. E está travado, e a gente espera destravar para a gente poder mostrar para vocês, tá? Então, dentro desse contexto, Jesus fala, no ápice dessa festa, Jesus se levanta no meio da multidão e declara que ele é
a fonte de água viva, que ele exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba, como está descrito lá em Isaías 55:1. A frase que Jesus declara aqui em João 7,37 é a mesma profética declarada por Isaías, capítulo 55, versículo 1. Jesus toma da palavra profética que foi dada a Isaías e se apropria dela, declarando-se assim como a fonte de água viva prometida por Deus para alimentar e saciar todo aquele que tem sede. Tá? E após essa declaração, aí os judeus mais uma vez tentam prender Jesus, mas não conseguem. Por quê? Porque ainda não era a hora de Jesus ser preso. Por mais que os homens tentem, mesmo eles sendo guiados pelas suas próprias vontades e pelo seu próprio tempo, aqui deixa bem claro para nós que nada frustra os planos do Senhor. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Por mais que nós, por nossas próprias vontades e forças, tentamos nos apressar, o tempo de Deus é perfeito. Jesus não foi capturado nessa tentativa de cerco pelos líderes religiosos, não foi pela incompetência deles, mas porque ainda não havia chegado o tempo de Jesus ser preso. Então eles vão, os guardas voltam até a liderança religiosa e os líderes ficam revoltados, agitados, porque não conseguiram prender Jesus. E assim fecha o capítulo 7. Agora abrimos o capítulo 8 com essa narrativa de novo. Ou seja, a continuidade do contexto lá do capítulo 7 tem a sua continuidade aqui. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ainda dentro do contexto da festa, como vocês bem devem lembrar, se vocês não lembram, volta para as aulas anteriores para ficarem bem fixos o ensinamento de vocês. Dentro do contexto da festa, não havia somente os moradores construírem tendas e morarem fora das suas casas durante 7 dias. Havia o contexto da água, que era retirada do tanque de Siloé e derramada sobre o altar, né, que era uma prefiguração messiânica, uma expectativa do povo judeu durante a festa da água prometida de Deus ao seu povo, que restauraria e traria salvação ao seu povo. E dentro do contexto da festa também tem a festa das luzes. Que festa é essa? Durante os 7 dias da festa dos tabernáculos, acontecia também essa festa das luzes. Um candelabro era colocado no pátio, no meio do pátio do templo, preferencialmente no pátio das mulheres, onde as mulheres ficavam, onde até era permitido as mulheres ficarem. Um candelabro era colocado e, após essa peregrinação da festa da água, que acontecia durante o dia, durante a noite havia a festa da iluminação desse candelabro. 4 velas desse candelabro eram iluminadas. E nessa celebração, eu fico contemplando, na minha mente, né, o vislumbre dessa festa. Um candelabro era colocado no meio lá do pátio do templo, e quando 4 velas eram iluminadas desse candelabro, todos de Jerusalém era iluminada. Toda a cidade de Jerusalém poderia ser iluminada. Olha, contemple aí. Eu sou dessas que gostam de contemplar. Não sei se vocês são assim também. Mas contemple aí na mente de vocês isso acontecendo. No meio do templo, que representava a presença de Deus, né, para o povo judeu. Deus estava presente ali naquele lugar. Era acendido esse candelabro e a luz era tão forte que iluminava toda Jerusalém. E o que isso representa? Bom, para eles, a representatividade de que a luz provinda do próprio Deus é suficiente para iluminar todo e qualquer homem da sua escuridão, das suas trevas. Rapaz, destravou, né? É pra cá. Aqui. É aqui. Não, é aqui. É aqui. Desculpa, gente. Essa metáfora da luz era muito presente
do conhecimento, da memória do povo judeu. Porque todo o Antigo Testamento traz referência a esse poder de Deus, essa luz que emana do próprio Deus e que é capaz de iluminar todo ser humano. Então nós temos a glória da presença de Deus na nuvem que conduziu o povo durante a terra prometida e que protegeu eles da destruição. Isso é um memorial para eles. Essa festa da luz tem esse memorial. O salmista, ele canta que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Davi declara isso. Quem declara esta verdade do Salmo 27 é Davi. Ele diz que o Senhor é a sua luz. Por isso ele é a sua salvação. A palavra de Deus também é tida como luz para guiar aqueles que escolhem e que acolhem a instrução de Deus como verdadeira manual de regra de fé e prática para a sua vida, como nós vemos no Provérbios e Salmo 119. Né? Quem quer conhecer a necessidade e a maravilha da lei de Deus para o seu povo, leia o Salmo 119. É uma expressão clara, declarada, justificada da importância da lei e do conhecimento da lei para o povo de Deus. O servo do Senhor, lá conforme uma profecia de Isaías, vai dizer que o servo do Senhor foi apontado como uma luz para os gentios, para que ele pudesse levar a salvação de Deus até os confins da terra. E uma outra profecia escatológica é que na era escatológica, no fim do tempo, quando Cristo finalmente voltar, a sua segunda volta, já é declarado lá em Isaías que seria um tempo quando o próprio Senhor seria a luz para o seu povo. Isso é uma profecia que Isaías declarou e que João, no seu Apocalipse, na sua carta de Apocalipse, também declara que no grande dia, quando Cristo voltar e os seus forem tomados com eles e se ajuntarão com o seu Senhor, não haverá mais necessidade de nenhum astro que conduza a luz. Não há necessidade mais do sol, o astro supremo que exprime a luz, que traz a luz aos homens, e não há mais a necessidade da lua, que reflete o refulgor da luz do sol em sua superfície e ilumina também. Não haverá necessidade do sol e da lua, porque o Senhor, a verdadeira luz, habitará no meio do seu povo. Esta é uma realidade e era uma realidade conhecida do judeu. Não falo tanto do Apocalipse, mas do Antigo Testamento, que declara todas essas coisas. Então, havia também a expectativa da verdadeira luz de Deus irrompendo na terra e retirando toda a treva que havia por sobre a terra. Então, contemple aí mais uma vez, no meio dessa festa, toda Jerusalém sendo iluminada por 4 pavios. E a verdadeira luz presente no meio deles, se levantando mediante uma multidão que estava ali presente e se declarando que ele era a verdadeira luz. Quem me segue? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, trará a luz da vida. Trará consigo a luz da vida. Assim como o sol, que a sua luz reflete sobre a superfície da lua e ela emite para nós, que nós vemos que quando a gente olha para o céu e a lua está bem cheia, aí ela está bem bonita lá brilhando no céu. Aí antigamente a gente pensava que era o quê? Que era a luz que tinha brilho próprio. Porém, aquela luz que reflete a lua, não é a luz dela. Ela não tem luz em si própria. Pelo contrário, ela reflete a luz que vem do sol. E vamos fazer essa analogia aqui conosco para a gente poder entender isso de forma bem clara. Os homens estavam contemplando uma luz que não era a verdadeira luz. E mesmo assim, eles se alegravam. Eles se alegravam com algo que iria ainda acontecer. Porém, eles não tinham ainda a luz suficiente. Mesmo tendo a luz externa, eles não eram iluminados interiormente. Porque precisava Cristo se levantar e se declarar que Ele é a verdadeira luz, a luz do mundo. E quem segue não andará nas trevas. Contemple isso no seu coração.
nós que antes estávamos cegos. Cegueira não é aquela cegueira parcial, que é só a mente borrada, como a minha. Se eu tirar o óculos, eu não vejo no que está daqui para frente. Vejo tudo borrado. Cegueira não é isso. Apesar de eu me considerar cega, mas ela não é isso. Cegueira é a ausência total de luz. Por quê? Porque quando você está num lugar totalmente escuro, você não consegue enxergar nem um palmo que está à frente do seu nariz. Eu ainda consigo enxergar aqui. Eu não consigo ver além do que o palmo do meu nariz consegue alcançar, a minha visão consegue alcançar. Porém, mesmo que você não seja cega como eu, mas esta é a condição de todo e qualquer ser humano longe de Cristo. E quando ele se declara que ele é a luz do mundo, de fato, ele é a luz de Deus que ilumina toda e qualquer escuridão. Não é somente iluminar um quarto escuro, é trazer a luz, a iluminação de Deus a todo o mundo. Aquela luz do candelabro era suficiente para iluminar Jerusalém. E olha que não era pequena. Mas a luz que se levanta e se declara isso, a verdadeira luz, ela é capaz de iluminar qualquer humano, em qualquer lugar, mesmo ele estando debaixo da terra, a luz alcança este homem. A luz é capaz de alcançar todo e qualquer homem, independente da situação local que ele esteja. E ela tem uma condição. Ela tem uma condição desta declaração de Cristo. Essa é a segunda declaração que ele traz, seguida por um predicado. E há uma consequência imediata dessa revelação. Cristo está dizendo que ele é a verdadeira luz. Ele está se identificando como aquele prometido, a qual a figura da festa apontava. Vocês estão celebrando quem está no meio de vocês. Porém, esta luz só é possível a quem o segue. Quem me segue? Há algo adequado para fazer com a luz, se ela é o glorioso pilar da nuvem, apontando o caminho no deserto. Quando ele diz, quem me segue, ele está fazendo justamente essa alusão para os antepassados dos judeus. Como eu já disse, essa festa ele traz um memorial da provisão de Deus, quando proveu para o povo no deserto. Eu não já falei isso para vocês? Obrigada por responder. Eu já falei isso para vocês. Isso é uma coisa que eu venho declarando decorrentemente acerca dessa festa. Ela é um memorial passado, ela é um memorial presente e ela é um memorial futuro. Para o passado, ele tem esse peso, porque Deus, pela sua graça, proveu salvação no deserto. A sua nuvem cobria o povo, protegia do calor. E durante o dia, essa nuvem se transformava em uma fonte de calor, que iluminava toda a congregação, salvando o povo da escuridão do deserto, como também salvando o povo dos inimigos que viriam cercá-lo e prontamente tentar destruir. Quando Cristo fala que quem me segue, ele está fazendo referencial a quem seguia no deserto aquela fonte. Estão entendendo isso? Está claro para vocês isso? Terceira vez, está claro para vocês isso? Amém. Tá? Então, quando Cristo diz, quem me segue, é um memorial. Da mesma forma que vocês seguiram a luz do meu Pai no deserto, quem me segue? Aquela luz que protegia vocês, o povo de vocês, o Pai de vocês, sou eu. Então, quem me segue, nunca andará em trevas. Nunca mais se encontrará no estado de que estava antes, perdido, andando, caminhando e nem sabendo para onde estava caminhando. Pelo contrário, quem me segue não andará mais em trevas. Ou seja, a partir do momento em que você deixa tudo e me segue, você não é mais como você era antes. Você andava em trevas. Quem me segue anda em luz. Por quê? Porque eu sou a verdadeira luz que ilumina. Eu não sou aquela fonte que quando acaba o óleo, deixa de ser queimado, ela se extingue e apaga. Eu sou uma fonte eterna, perene. Eu tenho vida em mim mesmo e eu sou capaz. O
único capaz de oferecer vida para vocês também. A vida que eu tenho, que é gerada em mim, eu sou capaz de conceder a vocês. Por isso vocês não andarão mais em trevas. É difícil para a gente compreender muitas coisas, mas quando a revelação de Cristo chega até nós e nós somos iluminados, certos pontos começam a ficar um pouco aqui claros, não é? Você começa a comparar a sua vida passada com a sua vida atual. Você não é, ou prontamente não deveria ser como você era antes. Não é assim? Quem tem um encontro com Cristo não permanece do mesmo jeito. Não permanece do mesmo jeito. Por quê? Porque você foi iluminado. As suas obras que eram más, perpetuamente más, elas são trazidas à luz. Você reconhece a sua condição de pecador. Você conhece a sua condição de um ser totalmente egocêntrico e egoísta, que até mesmo os atos de bondades que vocês ofereciam anteriormente eram para louvor e glória de vocês mesmos. Então, se alguém se gloria que nunca fumou, nunca bebeu, nunca roubou, pare de fazer isso. Porque se isso não foi uma realidade para você, foi exclusivamente pela graça de Deus que não permitiu que você realizasse tais obras. E se de fato você fez isso também, louve e engrandeça o nome do teu Deus que te tirou daquela condição e lhe deu uma vida nova. Não tem como um cristão, um verdadeiro cristão, que teve contato verdadeiramente com Cristo, que foi iluminado com a sua presença, com a sua palavra, viver da mesma forma que vivia antes. É impossível. E olhe que você pode até se enganar por um tempo. Você pode vestir uma máscara, colocar, convencer os outros e a você mesmo de que você é. Mas uma coisa é certa: não há nada oculto que Deus não venha trazer à luz. Não há nada oculto que Deus não revele. E Cristo vai trazer isso. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, aquele que estava morto tem vida, porque foi iluminado pela verdadeira luz. Aquele que estava cego, iludido, vivendo conforme as suas próprias vontades, seus próprios desejos, pela sua própria carnalidade, não mais andará assim, porque agora o que habita nele é a verdadeira luz. Porque foi trazido a ele esta condição, mas terá a luz da vida, isto é, a luz que produz vida. Não tem como luz e trevas andarem em comunhão. Não há essa possibilidade. Se você ama mais as trevas do que a luz, mostra que você não é da luz. Ah, Poliana, mas eu também não posso cair, pecar. Não estou dizendo isso aqui não. Mas aquele que é verdadeiramente nascido da luz, reconhece que peca, que erra, porém, é gerado no seu coração um verdadeiro arrependimento. Não estou falando de você chorar. Porque chorar qualquer um pode chorar. Eu choro aqui, se você disser que sou feia, que sou bonita, eu estou chorando aqui. Então isso é possível para qualquer ser humano, chorar. Isso não demonstra arrependimento. Arrependimento genuíno é você saber que você errou, você apresentar isso diante de Deus, pedir clamor, socorro ao Senhor que tudo pode. Não me permita mais, ó Deus, cair no mesmo pecado. E você se arrepende, e você volta, e você busca agora não mais viver da forma como você vivia antes. Então, diante dessa declaração e do poder que isso tem, né, que isso não é só palavras ao vento que Jesus declarou. Não é mais uma declaração de um mestre ensinando acerca do que é a luz, mas é a própria luz se declarando e se revelando aos seus, ao que deveriam ser seus, né, ao seu povo. Então, lhe objetivaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Os próprios fariseus utilizam da declaração de que Jesus anteriormente disse,
né? Capítulo 5, capítulo 7, Jesus vai dizer que ele mesmo não pode falar por ele mesmo, porque senão o testemunho dele não seria válido, não é assim? Se eu quero me declarar que eu sou bonita, né? Eu preciso de testemunhas para dizer que eu sou bonita. Da mesma forma para dizer que eu sou feia. Se alguém, eu não posso dizer que eu sou feia, testemunhas tem que dizer isso para comigo. Da mesma forma, acontece aqui. Para que o testemunho de uma pessoa seja validado, ela não pode falar por ela mesma. Testemunhas devem atestar de que aquilo que ela está falando é verdade. Tá? E isso é um princípio dentro da própria lei. Cadê? Eu botei bem mais na frente. Mas é um princípio da própria lei. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, depois você vai lá e veja, diz que um testemunho é validado mediante 2 ou mais testemunhas, tá? A testemunha da pessoa é validada diante de 2 ou mais testemunhas. E isso aqui que os fariseus usaram é uma palavra do próprio Jesus. Porque Jesus vai dizer que ele, por ele mesmo, não pode dar testemunho de si mesmo. Porque senão o testemunho seria inválido. Mas aí ele se aproveita do testemunho de João Batista, da própria palavra de Deus, do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, como também da própria lei. As pessoas eram muito voltadas aqui a Moisés, a Abraão, aos patriarcas, à lei em si, né? Então, ele se utilizou do próprio testemunho, da palavra, da declaração de Moisés, da declaração de Abraão, da declaração da própria lei, para dar testemunho dele mesmo. Olha, eu não falo por mim mesmo, mas vocês têm testemunhas que falam de mim. O problema é que vocês não enxergam a verdade. O problema é esse. Então, aí os fariseus chegam até Jesus e dizem, olha, você está dizendo que você é isso, mas o seu testemunho não é verdadeiro. Jesus vai e retruca. Posto que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Por quê? Porque Jesus agora vai confrontar a realidade, a mentalidade dos judeus. Tá? Ele vai trazer um confronto da mente. Ele pode, conforme ele mesmo diz, dar testemunho verdadeiro concernente de si mesmo. Por que Jesus pode? Jesus tem autoridade para dar testemunho dele mesmo, porque ele sabe de onde vem e ele sabe para onde vai. Ninguém ali sabe. Por isso, ninguém ali tem como dar testemunho dele. Jesus se valida desse argumento de que ele pode dar testemunho de si mesmo, porque, diferente dos outros, ele sabe a sua procedência e ele sabe para onde ele vai voltar quando ele partir. Quando o seu ministério acabar nesta terra, ele sabe para onde vai voltar. Aí isso é uma confrontação direta aos seus oponentes. Por quê? Nesse discurso, até o final do capítulo 8, Jesus vai confrontar diretamente a visão, o conhecimento e o entendimento que os judeus tinham de si mesmos a partir dele mesmo. Por quê? Já que eles não sabem de onde ele vem, porque nos capítulos anteriores eles dizem, a gente conhece teu pai, tua mãe e tua família. A gente sabe de onde tu vem de Cafarnaum, tu vem da Galileia, tu é um galileu. Então, como é que tu diz que tu é o Messias? Porque, mediante a palavra, o Messias vinha de Belém e era descendente de Davi. Tu, da Galileia, não tem descendência nenhuma com Davi. Teu pai, a gente conhece teu pai, tua mãe está ali, teus irmãos, então como é que tu diz que tu vem do céu? Né? Eles não atentavam, e isso é uma repreensão do próprio Jesus, porque eles julgavam segundo a aparência. Eles não se validavam de um conhecimento mais íntimo e profundo. Em nenhum momento os judeus chegam para Jesus e dizem, onde tu vem? Onde foi que tu nasceu? Qual é a tua origem? Pelo menos em nenhum relato dos sinóticos, como do Evangelho de João, a gente tem essa declaração. Esse interrogatório dos judeus acerca da origem de Jesus. Então, eles julgavam segundo aquilo que eles viam, segundo aquilo que eles interpretavam. Tá? Então, eles não sabiam de onde ele vem, mas Cristo, em todos os seus discursos, deixa claro que, por mais que ele seja um homem, né, Deus homem, ele não se valida desse testemunho, ele se valida da sua origem espiritual, porque mesmo que ele tenha encarnado, ele não veio de uma relação entre um homem e uma mulher.
Ele veio pela obra do Espírito Santo que fez com que Maria gerasse. Então, ele não pode dizer diretamente que ele é de origem 100% humana, porque ele vem do próprio Deus e foi gerado num ventre humano. Um ventre humano. Então, eles não conhecem a origem de Cristo. A origem de Cristo procede única e exclusivamente do Pai. Do Pai. Então, Jesus confronta o entendimento deles, porque eles não sabem de fato de onde Jesus vem. Eles também não sabem para onde Jesus está indo. E aí estão os versículos que vão se seguir nessa declaração. Logo, ele vai indicar mais uma vez que ele mesmo, nessas afirmações aqui do capítulo 8, ele não fala em completa independência. Mas tudo o que ele fala e o que ele declara, ele tem a autoridade do Pai para fazer. Jesus, ele poderia muito bem, sendo quem ele é, se levantar e outorgar todo direito, porque todo direito é dado a ele. Ele é Cristo, ele é Deus encarnado, ele continua sendo Deus. Então, ele por direito mesmo, ele poderia se levantar e dizer o que ele quisesse. Porém, ele aqui está mostrando que, como ele é Deus, ele também é homem. E como um homem terreno, ele deve viver debaixo da vontade daquele que é o seu Pai, que é o seu Senhor. E por que Jesus tem essa obrigação de fazer? Primeiro, ele é modelo e exemplo para nós. Cristo é o varão medida de Deus, é o homem perfeito. Aquilo que Adão não fez, Cristo é. O exemplo máximo de varonilidade, de ser humano, nós encontramos em Cristo. Eu não encontro no pastor, eu não encontro no meu líder, eu não encontro no meu marido, eu não encontro no meu pai, eu não encontro em ninguém senão em Cristo. Ele é o exemplo máximo de como um homem genuíno deve se portar e se comportar. Então, em primeiro lugar, ele dá exemplo para o verdadeiro homem, como ele deve se comportar. E como é que um homem genuíno se comporta? Em obediência e submissão à vontade do Pai. Em nenhum momento você vai ver Cristo nos evangelhos, e nem mesmo os apóstolos falando de Cristo, se tomando o direito de alguma coisa, de autoridade de alguma coisa. Todos os atos que Cristo realizou nesta terra foram guiados e estavam debaixo da vontade do Pai. Em nenhum momento ele se deixou ser levado pela vontade do homem. Em nenhum momento ele se deixou se dissuadir pelo que o pensamento do homem queria que ele fizesse. Cristo deveria fazer assim, para que as pessoas o vissem. Cristo, você deveria se levantar e ir para que... Quem é que quer ser mestre e fica oculto, escondido? Você deveria realizar mais sinais e milagres, porque nessa manifestação as pessoas se viriam e dariam crédito a você. Aí, a partir de então, Cristo vai nos dar uma rasteira, como sempre nos dá, né? Principalmente a mim, em especial a mim, como ele sempre dá, ele vai mostrar aqui o papel de uma fé genuína. Ele vai revelar, ele vai ensinar, ele vai inculcar aos leitores do Evangelho de João o conceito de o que é uma fé genuína, tá? Respondeu Jesus: posto que eu testifico de mim, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde vou. Vós julga segundo a carne, eu a ninguém julgo. O que Jesus está dizendo aqui? Que vocês, os homens, julgam conforme a aparência. Vocês julgam conforme o que vocês veem. Vocês julgam conforme aquilo que é conveniente para vocês. Eu vou interpelar entre uma causa. Então, eu ouço uma testemunha pela lei, pela justiça. Eu deveria ouvir uma testemunha e certamente ouvir a outra. E não fazer um juízo conforme os laços de intimidade que eu tenho com qualquer um. Um juízo justo e correto deveria ser feito desta forma: ouvir os dois lados e você ser imparcial. Não é assim? Porém, não é o que acontece hoje nos dias de hoje, né?
Você é julgado, muitas vezes você nem é chamado para ter tido uma conversa, ninguém ouve o seu ponto de vista, o seu depoimento, por quê? Uma frase que é muito marcante. Existem 3 verdades. A verdade que você fala, a verdade do outro e a verdadeira verdade. Não é assim? Então, Jesus repreende aquele povo uma segunda vez por causa do julgamento que eles emitem. Eles emitem julgamento conforme a aparência, como eles acham que é válido, que é justo. Não em conformidade, eles não estão ali para cumprir a lei, de fato. Nem para que a vontade de Deus seja cumprida. Eles estão ali porque as obras de Cristo, o testemunho que Cristo dava em terra, colocava, expunha todas as obras más que haviam no seu coração e na sua mente. Quando Cristo declara que Ele é a luz do mundo, de fato Ele é a luz do mundo, porque aonde ele estava havia divisão. Onde estavam as pessoas diziam, não é um charlatão, não é um homem de Deus, é o verdadeiro Messias. E quando ele abria sua boca, toda a imundícia que estava no coração do homem, todo o pecado que estava reinando no coração, na mente, em toda parte do ser do homem, era revelado. Era trazido à tona essa realidade. Por isso que as pessoas perseguiam, porque Jesus revelava quem eles eram. E Jesus está dizendo aqui, vocês não me conhecem, e muito menos conhecem o Pai que vocês tanto abrem a boca para dizer que vocês conhecem. Vocês têm outro Pai. Vocês sabem por que vocês não têm capacidade de me enxergar, diz Jesus? É porque vocês têm outro Pai. Porque se vocês verdadeiramente amassem ao meu Pai, a qual eu estou aqui servindo e cumprindo a sua vontade, vocês reconheceriam que eu venho da parte dele. Agora, como vocês não reconhecem, e como o meu testemunho, as minhas obras, o meu ministério refletem tudo que está no coração de vocês, aí vocês, em vez de atentar para a luz, não, ficam com raiva de mim. E é por isso um princípio básico de que porque o mundo odeia a igreja. Não é por causa de mim, nem de você. É por causa de quem nós refletimos. Por quem nós refletimos, então Jesus repreende, vocês julgam segundo a carne, eu a ninguém julgo. Jesus aqui, ele não está sendo contraditório com a sua fala. Por quê? Primeiramente, no Evangelho é descrito que Jesus veio, essa sua primeira vinda de Cristo veio para salvar o perdido. Ele não veio para condenar. Porém, uma coisa não pode ser desassociada à outra. Porque quando a luz vem e ilumina a escuridão do nosso coração, automaticamente nós somos julgados pelos nossos atos. Porém, Cristo, inicialmente essa sua primeira vinda, ele não vem para julgar, ele não vem condenar. Ele vem para que as pessoas sejam salvas por meio dele, da manifestação da luz. Porém, quando essa luz vem, chega e ilumina um pecado no nosso coração, nós automaticamente já somos julgados. Por quê? Porque é revelada a nossa condição, é revelada a nossa religiosidade, é revelado o nosso egocentrismo, as nossas vaidades, de que todos os nossos atos não são para a glória de Deus, são para a glória de nós mesmos. Porque nós buscamos a glória dos homens. Nós queremos ser vistos. Nós queremos ser aplaudidos. Nós queremos ser que as pessoas vejam a nós e nos deem louvores, elogios. É a realidade, meus irmãos. É a realidade. Porque quem aqui está comprometido, quem aqui, ouvindo a palavra, estudo, tem de todos os gostos, do jeito que você quiser, de qualquer carta que você quiser, é a dada a oportunidade de você estudar. A palavra de Deus é ministrada neste lugar, louvado seja o nome dele, que ele persevere assim nesta casa. Aqui você tem entendimento do que você quiser ter, você tem entendimento mediante a palavra de Deus. Aí a gente tem, só que o que a gente faz? A gente guarda. A gente não obedece, a gente não cumpre. Porque se de fato quiséssemos a glória de Deus e cumprir a vontade de Deus, todo esse conhecimento que é dado aqui deveria refletir lá fora.
deveria ser refletido lá fora. Eu já disse isso aqui em uma oportunidade que eu dei a palavra. Há uma pesquisa que foi feita pela Datafolha no ano de 2020. Eu estou falando de 2020, tá? E nessa pesquisa foi constatada que 31% da população brasileira, ela é composta de cristãos, de pessoas que se denominam cristãos. Mesmo que dentro desses 31% é abrangido toda e qualquer denominação, ou seja, presbiterianos, reformados, vamos dizer assim, reformados, pentecostais, neopentecostais. Então, todos aqueles que se dizem cristãos são contados nessa pesquisa. 31% é um número expressivo, gente. Não é um número pequeno, não. É um número expressivo. 31%, desses 31%, a maioria é mulher. Isso aqui eu não estou fazendo divisão de gênero, não, né? Não estou fazendo, não, mas é o que a pesquisa relatou. Mostrando que quem é cristão é majoritariamente mulher, né? São mais mulheres do que homens. Mas, enfim, são 31% de uma população cristã, tá? Aí, como pode 31% ser cristão e um país estar cada vez mais afundando em prostituição, em pornografia, em toda e qualquer perversão sexual? Se você abre a internet hoje, é só vídeo de mulher seminua dançando, atos de sexo explícito, ensinando crianças a esta realidade, declarando que o corpo é meu, eu faço o que eu quero e tudo mais. Isso, a corrupção aumentando desenfreadamente. Desenfreadamente, gente. O Brasil é conhecido lá fora, politicamente, com uma política corrupta. É o adjetivo que a nossa política tem, política corrupta. E como é que 31% e o país vive nessa desgraça toda? Qual é o impacto que nós, como cristãos, estamos tendo na sociedade? Eu não estou falando da igreja aí fazer justiça social, atos sociais, campanhas sociais, não estou falando disso, não. Eu estou falando de a nossa vida ser capaz de impactar uma geração que jaz em trevas. Não por mim mesmo, mas por quem eu carrego em mim mesmo. Cristo diz aqui que quem o segue, recebe da verdadeira luz, não anda em trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. Eu reflito uma luz que não é minha, foi o Senhor que me deu. Onde eu chego é minha obrigação dar testemunho do Senhor, mas sabe o que está acontecendo? Aqueles que são crentes compactuam da mesma coisa. Permite o caixa 2, permite uma venda que não é permitida por lei. Casamentos sendo desassociados, o crescente número de divórcios no meio do povo cristão é absurdo, gente. É absurdo, e tudo isso em nome de quê? Da minha felicidade. Porque eu não sou feliz. Eu não estava feliz. E quem disse a você que casamento é para fazer você feliz? Nunca foi o propósito do casamento, não, tornar alguém feliz. Se você casa com esse objetivo, repense antes de você casar. Mas se já casou, então você deve se submeter à vontade de Deus. Porque você foi feito uma aliança na presença de Deus. Deus não é como nós que quebramos a nossa aliança. A nossa palavra não tem validade de nada. Mas Deus é justo, santo. Ele não é como nós. Então, a aliança feita perante Ele é duradoura. Enquanto esta vida existir, ela é presente. Ela é real. Veja como isso é forte para nós hoje. E eu estou falando de uma estatística, 2020, quanto mais agora. O quanto esse número cresceu, de pessoas que se autodenominam cristãs, porém não há impacto nenhum, nem na sua casa e nem na sociedade.
não há diferença nenhuma, não há transformação nenhuma. E isso implica em quê? Isso implica em quê? Responda, por favor. Isso implica em quê? Nós não somos? Das duas, uma. Ou nós não somos cristãos de fato, ou o nosso evangelho, ou o nosso cristianismo é um cristianismozinho safado, muito distante daquilo que Deus tem para nós. Lucas 14, Jesus vai declarar assim, a partir do versículo 25, ele vai dizer assim: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Qual é a marca de um cristão verdadeiro? Primeiro, ser discípulo. Segundo, morrer. Para ser discípulo cristão genuíno, de fato, você precisa seguir, ser discípulo, e você precisa morrer. Morrer para quem? Para você mesmo. Você precisa, eu e você, precisamos matar todos os dias o nosso ego, a nossa carnalidade, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos interesses, e que nós vivamos para única e exclusivamente louvor e glória do nosso Senhor. Porque esse é o papel de todo ser humano. O princípio base de todo ser humano: louvar e engrandecer ao Senhor Jesus com a sua vida. O que é que falta para a gente? Morrer. Ser discípulo de fato. É o que falta. Enquanto isso, nós vamos nos enganando com esse cristianismo mole, né? Aquilo que eu quero, aquilo que me convém, eu obedeço da parte do Senhor. Agora, aquilo que é contra a minha vontade, eu não cumpro, eu não obedeço. Ou você é ou você não é, meu irmão. E não cresça achando que você é, quando de fato você não é. Cristo vai repreender estes aqui agora. Se eu julgo o meu juízo, ele é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas, ele é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda a sua chegada e nem a sua hora. Quando ele fala estas declarações de que aqueles que estavam ali se achavam conhecedores da lei, e Jesus vai e repreende: vocês julgam segundo a aparência, não com conformidade com a lei nem com a justiça. Vocês querem aquilo que seja satisfatório para o seu coração, por isso que vocês procuram me matar. Isso acontece, e isso é uma realidade para vocês, porque vocês dizem com a boca de vocês que conhecem a Deus, mas nos seus atos, na realidade, vocês não servem ao meu, vocês nem conhecem o meu Pai. Vocês nem conhecem quem Ele é. Aí dá essa continuidade desse discurso e Jesus repreende eles firmemente: vocês não conhecem a meu Pai, por isso vocês não conhecem. E ele vai dizer essas coisas no lugar do gasofilácio. E esse lugar do gasofilácio era um local dentro do templo, do pátio onde as mulheres ficavam. Eram 13 caixas que eram distribuídas por esse pátio, onde as pessoas que vinham oferecer as suas ofertas colocavam as suas moedas, o seu dinheiro nessas caixas específicas. E em cada uma dessas 13 caixas havia o lugar que aquela oferta seria destinada.
Então, vamos dizer que aqui tem 13 caixas, e aqui é a caixa das missões, aqui é a caixa da construção do templo, aqui é a caixa para o ministério de tal, ministério de tal. Então, onde você fosse ofertar, você já sabia para onde o dinheiro seria destinado no serviço do Senhor. É isso aqui, certo? E por que João está dizendo isso? Porque João é bem claro no seu contexto. O que está acontecendo, ele vai e descreve. Por exemplo, antes da festa do tabernáculo, no período da festa da Páscoa. Ele é bem específico para detalhar onde estava sendo esse discurso, essas palavras do Senhor estavam sendo proferidas. Mas o principal desse versículo aqui é, mais uma vez, destacar que ninguém conseguiu prender a Jesus. Ninguém prendeu a Jesus, não foi por falta de capacidade, mas porque Deus não permitiu. Porque Deus não permitiu. De outra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis do vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Por enquanto, até aqui. Jesus continua o seu discurso e ele vai dizendo que ele vai se retirar, eles vão procurar, mas vão perecer por conta do pecado. Porque para onde ele vai, para onde Cristo vai, os demais não podem ir. Tá? Jesus está falando aqui agora da sua morte. Tá? Ele está se aproximando, faltam apenas 6 meses para que a crucificação de Cristo aconteça. Ele sabe que o que está chegando, está se aproximando o tempo, né? E ele aqui declara mais uma vez que ele vai se retirar, ou seja, ele está anunciando a sua morte, e os judeus sabem muito bem do que ele está falando, por causa do discurso mais à frente, e vós procurar, mas perecereis do vosso pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Não é que João tem em mente que depois da morte de Cristo, os judeus vão reconhecer que de fato ele era o Cristo, o Messias, e vão se arrepender dos seus pecados e vão procurar desesperadamente a Cristo. Não é esse o entendimento aqui. O que Jesus está dizendo é que eu vou partir, a minha hora está chegada, o meu ministério está se cumprindo, a obra de Deus e minha, em vosso favor, está se aproximando. Porém, vocês vão me procurar depois e vocês não vão me achar. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, o verdadeiro Messias está cumprindo o seu papel aqui na terra. Mas vai chegar um momento que eu vou partir, eu vou voltar para o meu Pai, não vou estar mais aqui no presente, no pertencimento a vocês, eu não vou estar mais aqui. Vocês vão procurar quem? Vocês vão me procurar? Não. Quando ele fala que vocês me procurareis, é porque eles continuarão aguardando ainda a vinda do Messias. Eu estou aqui, diante de vós, eu vou partir e vocês ainda vão continuar me procurando. E isso será perdição para vocês. E vocês vão morrer nos vossos pecados, porque vocês não viram, não contemplaram quem eu sou, vocês não atentaram para que a palavra de Deus fala acerca de mim, por isso vocês morrerão. Vocês continuarão perdidos em seus pecados. Por quê? Porque eles não aceitaram a salvação presente ali para eles. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Isso aqui é forte, meus irmãos.
Jesus está dizendo declaradamente que ele vai para o céu e aqueles que vão morrer não vão. Porque eu vou preparar lugar. Aí quando o lugar estiver preparado, eu venho buscar vocês. Os que são. Porém, os que não são, não vão comigo. Não tem como ir. Não tem. Se em vida você nunca desejou ter Cristo como Senhor e Salvador, por que na glória você quer ir para estar com Cristo? Porque a glória do céu, a glória de Jerusalém, da nova, da minha e da sua cidade, não é as ruas de ouro, não é as construções feitas dos materiais mais puros e refinados. A glória de Jerusalém, sabe qual é? Cristo lá. A glória de Jerusalém é Deus habitando no meio do seu povo. Jerusalém, só é a nova, perfeita, pura, a morada eterna do povo de Deus, porque Ele estará lá no meio. Então, se você não quer ter uma vida em comunhão com Ele aqui, para que bexiga você quer ir para lá? Não vai. Claro, não vai. Então diziam os judeus: terá ele por acaso uma intenção de suicidar-se? Olha o problema da mente desse povo. Nos versículos anteriores, no capítulo 7, Jesus declara a mesma coisa. Jesus está declarando a mesma coisa agora de uma forma mais forte. Tudo que é descrito no capítulo 7, Jesus está declarando novamente aqui, trazendo à luz novamente aqui no versículo 8. Só que no capítulo 7, quando Jesus diz que ele vai voltar para o céu, que ele vai voltar para o lugar de onde ele veio e tudo mais, aí a interpretação dos judeus naquele contexto foi o seguinte: será que ele vai para a dispersão? Será que ele vai sair aqui de Jerusalém e vai agora pregar, falar da palavra lá para os judeus que estão fora de Jerusalém, de Judá? Aí agora a interpretação já é outra. Eles não pensam mais que Jesus vai para longe, vai viajar, vai se mudar. Eles pensam agora que Jesus vai se matar. É complicado a mente do ser humano. Um homem perdido em seus próprios pensamentos e corações, meus irmãos, é difícil. É difícil. Aqui já é a interpretação dele, né? Terá ele por acaso a intenção de suicidar? Porque se ele se suicidar, vai ser melhor para todo mundo. A gente não precisa incluir julgamento. Ele já é um filho de Beelzebul mesmo, né? Então ele está seguindo o caminho dele, né? Eles têm esse entendimento. Agora Jesus vai se matar. Por que eles pensam isso? Aí o próprio texto vai dizer: porque ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eles estão atribuindo a Jesus o fato de ele ser filho, ter demônio, né? E quem é demônio vai para onde estão os demônios, né? Jesus vai morrer e ele não vai para o céu, ele vai para o inferno. Então ele já sabe o destino dele. Olha a mente do humano, meu Deus, isso é blasfêmia, meus irmãos. Isso é blasfêmia. Atribuir uma ação do Espírito a demônio é blasfêmia, tá? Isso é um pecado que não tem perdão. Não é? O que eu gosto aqui em João é justamente dessa ironia das falas dele, né? Eles se arrogavam de serem filhos de Abraão, de Moisés, de cumprir a lei. Eu tenho um pai, você que não tem, seu demoniado. Mas era tudo que eles eram. Era tudo que eles eram. Jesus diante deles era como se eles estivessem vendo eles mesmos. Jesus apresentou para eles o reflexo deles mesmos. Eles interpretavam que Jesus era aquilo que eles verdadeiramente eram. Aí Jesus prossegue: vós sois daqui de baixo. Vocês estão dizendo que eu vou para outro lugar, mas vocês são daqui de baixo. Não é uma distinção aqui entre céu e inferno, não, tá? É uma distinção aqui da soberania de Deus e do mundo jaz em trevas, perdido em seus próprios delitos e pecados. Na irrupção do pecado, quando Adão e Eva pecaram, a condição de todo ser humano é essa: perdido, entregue. Totalmente entregue ao pecado, tá? E quando Jesus diz que eles são aqui de baixo, eles estão falando que eles são desse mundo caído. Não é uma realidade de Cristo. Ele, porém, ele é do alto. Ele é Deus.
E aqui na economia da Trindade, ele é o Filho de Deus que veio para cumprir e estabelecer a vontade do Pai. E ele está dizendo, ó, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês é que pertencem a esse mundo. Eu não pertenço a esse mundo, não. Esse aqui não é meu. Não é o meu lugar. O meu lugar é com o Pai. Eu estou aqui cumprindo a vontade dele. Eu não vim porque eu quis. Eu vim para cumprir a vontade do Pai. Por isso, eu vos digo que morrereis nos vossos pecados. Porque se vocês não creem que eu sou, aí aqui é uma declaração da manifestação de Deus a Moisés, lá no deserto, por meio da sarça ardente, que quando Moisés pergunta, em nome de quem eu vou me apresentar aos judeus e ao faraó? Aí Deus autodeclara, diga a eles que eu sou o que sou. Aqui revela a imutabilidade de Deus, o mesmo Deus que era antes da fundação do mundo, que na fundação do mundo é o mesmo durante toda a história e até o fim dela. É o Deus imutável, aquele que não muda, que não tem variação nos seus decretos, tudo aquilo que sai da sua boca, podemos ter certeza de que Ele é fiel para cumprir. Por quê? Porque Deus é imutável. Deus é imutável. Então, se vocês não creem que eu sou, então Jesus está dizendo, se vocês não creem que eu sou Deus, que eu sou a única salvação de vocês, então vocês vão continuar na condição que vocês estão, que é de quê? Pecadores. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito. Essa pergunta é uma pergunta de zombaria, tá? E quem és tu? Jesus, em todos os seus discursos, vem trazendo claramente a realidade de quem Ele é. Anteriormente, Ele disse que Ele era o pão da vida, que por meio dEle e unicamente por Ele, quem comer terá a vida eterna. Ele já declarou que Ele é a luz do mundo. Ele é a fonte de água viva. Então, vocês querem saber mais o quê? Eu já venho dito isso. O que é que eu tenho dito desde o começo do meu ministério? O que eu tenho dito acerca de quem eu sou? Aí muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Se fosse para Jesus fazer o que era justo, exercer a justiça de Deus, o julgamento já aconteceria ali. Eles já estavam condenados. Tá? Ele diz assim, eu tenho muita coisa para falar acerca do serviço de vocês, da obra de vocês, de quem vocês são. Porém, se ele falar, ele já vai estar julgando, né? Tenho muita coisa para dizer a vocês, a vosso respeito, e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro. Porém, isso não acontece ainda por causa da obra da salvação que foi estipulada antes da fundação do mundo. Porque eu vim primeiramente para salvar. Mas quando eu voltar, aí já não tem mais salvação. Vai ser o juízo. Por isso ele está dizendo aqui, aquele que me enviou é verdadeiro. Deus não muda. Deus não falha. Deus não volta atrás. De modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas é que eu digo ao mundo. Eu teria muita coisa para falar sobre vocês. E nessas coisas que eu tenho para falar com vocês, vocês já estariam condenados. Vocês já estariam julgados pela forma como vocês se comportam. Porém, pela obra de Deus, instituída por Deus, por mim, pelo Espírito Santo de Deus, é que esta coisa não acontece ainda. Porém, tudo o que eu falo é porque o Pai me diz, ensina, me orienta e eu falo. Eu faço aquilo, a vontade do meu Pai. E essas eu digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que Jesus, neste momento específico, estava falando do Pai. Ouvindo esse discurso, eles não atentam que Jesus estava falando da vontade do Pai, da obra do Pai, da salvação do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus está dizendo que quando ele finalmente for levantado, que ele se levante, quando ele for levantado sobre a cruz de madeira. A obra de Cristo se finda ali. Tá? O ministério terreno de Cristo se finda ali, quando ele é levantado na cruz e ele entrega a sua alma a Deus.
tá? Quando ele entrega a sua alma a Deus, sua obra aqui nesta terra se finda. Quando levantardes o Filho do Homem, ele mesmo, então sabereis que eu sou Deus. Vocês saberão que são. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aqui é a continuidade da obra de Cristo. Quando ele for levantado, aqueles que ainda em terra creram, ainda aqueles que viram, mas não creram, perceberão que ele é o Filho de Deus. Tá? E que eu nada faço por mim mesmo. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aqui nós temos uma declaração do próprio Cristo acerca de que Deus está presente com ele em todo tempo. Em nenhum momento da sua vida, em nenhum momento da sua obra, Deus estava separado, estava alheio, estava distante. Pelo contrário, ele nunca foi abandonado pelo próprio Deus. E até mesmo na hora da sua morte, ele não foi abandonado por Deus. O que separou, e isso a gente vai ver quando for o caso, né? O que separa naquele momento de angústia, onde Cristo no Getsemane ora para que aquele cálice seja afastado, mas que contudo se cumpra a vontade do Pai, é porque o pecado do mundo já está sobre ele. E como pecador não tem aquela intimidade, aquele prazer, aquela comunhão que só o Pai e o Filho tinham, não tem mais naquele momento em específico. Porque o pecado do mundo já está sobre Cristo. E como Cristo se tornando maldição em meu e em seu lugar, Deus não está mais com ele. A presença de Deus já não é mais sentida em Cristo por conta do pecado. Estão entendendo isso? Estou falando heresia não, por favor, tá? Nesse momento em específico, ele sente o peso da ruptura da comunhão que existia anteriormente por causa do pecado, tá? Mas em nenhum momento Deus o abandonou. E é por causa dessa realidade, Deus nunca ter o abandonado, foi por quê? Porque ele sempre fez a vontade do Pai. Ele sempre cumpriu a vontade do Pai. Por isso ele pode declarar afirmadamente que Deus nunca o abandonou. Deus nunca deixou só. Porque ele estava comprometido em fazer a sua vontade. Esta é a realidade. Então, disse-lhe Jesus, não, já falei isso, e ditas estas coisas, muitos crerem nele. Depois desse discurso de Cristo, alguns da multidão olham para ele e agora passam a crer. Mas a pergunta que fica no ar é: creram de fato? Será que eles de fato creram? Porque uma coisa que é muito comum aqui no Evangelho de João é essa narrativa que após o discurso, após o milagre, após o sinal, alguns que estavam presentes e presenciaram e vivenciaram e experimentaram até, passam a crer em Jesus. Mas o próprio João vai dizer que a crença não era uma crença genuína, porque o Senhor sabia o coração e a intenção de cada um deles. Mas a pergunta que fica aqui: eles de fato creram em Jesus após esse discurso? Aí, a partir de então, Cristo vai passar a ensinar aqueles que o converteram, aqueles que creram, tá? Ele passa a dirigir o seu discurso para aqueles que creram naquele momento. E não somente aqueles que creram naquele momento, mas todos aqueles que se diziam que criam e o seguiam. Jesus agora vai voltar o seu discurso para estes. E uma coisa que já de antemão eu trago para vocês aqui, e que eu sempre venho falando sobre isso, Jesus, ele não está interessado em grandes multidões o seguindo. Não é interesse do próprio Cristo ter uma multidão seguindo. O que Jesus quer? Que aqueles que de fato sigam cientes do que isso implica na vida de cada um. Eu poderia dizer assim: se Jesus fosse um vendedor, ele seria o pior vendedor da terra.
Porque ele ofereceria o seu produto, porém, ele traria as consequências de você ter aquele produto. Olha, vai acontecer isso. Você vai comprar esse liquidificador, porém, ele não é potente. Porém, ele vai acontecer algumas situações que ele vai quebrar, né? Jesus seria o pior marqueteiro que existe. Mas ele é sincero. Por quê? Porque ele não quer uma multidão. Ele quer que aqueles que o sigam em espírito e em verdade. O sigam sabendo das consequências que essa ação de seguir a Cristo verdadeiramente implica. Quando Cristo nos chama a segui-lo, Ele apresenta de fato as consequências e as implicações que isso acarreta na vida de quem decide verdadeiramente seguir. Por isso que no meio da caminhada muitos se apartam. Porque acham que vai ser uma caminhada fácil. Que vai ser uma caminhada que vai ser suportável. Que vai ser mamão com açúcar. Só que Jesus chama a uma realidade que se você de fato crê em mim, se você de fato me seguir, se você de fato é meu discípulo, você bota o capacete na cabeça e enfrente a luta. A porta é estreita. O caminho é estreito. Por conta do tempo, né, não tenho mais como nos aprofundar, mas essa é a mensagem que vai, o spoiler que eu estou dando para vocês da próxima aula, tá certo? A realidade de que Jesus, ele não está preocupado com multidão. O que importa para Cristo é que os seus discípulos, os seus seguidores, o sigam em espírito e em verdade, sabendo das consequências que isso implica. Mas mesmo que seja difícil para mim e para você seguir, fazer a vontade, obedecer ao Pai, uma coisa é certa: Ele também prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E que em nenhum momento Ele coloca a esperança no nosso chamado em nós mesmos. Porque nós somos fracos, nós somos débeis, nós não temos forças por nós mesmos. Mas é por causa dEle mesmo. Por causa dEle mesmo é que Ele nos chama, que Ele nos capacita. E que nós podemos então perseverar até o grande dia, ou Ele voltar, ou Ele nos chamar primeiro. Louvamos o Teu santo nome, Senhor, nesta manhã, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Agradecemos demais, Senhor, pelo Teu maná dado esta manhã a nós. Agradecemos, Senhor, pela Tua porção, Senhor, que ela possa nos alimentar e frutificar, Senhor, para o louvor e glória do Teu santo nome. Gera em nós, Senhor, o verdadeiro entendimento dessa realidade manifesta nesta manhã. Livra-nos, ó Deus, de todo e qualquer egocentrismo, de toda e qualquer vaidade, ó Deus, de todo momento em que nós nos acharmos suficientes para alguma coisa. Ó Deus, tudo é por Ti, tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Faz-nos reconhecer, Senhor, a nossa dependência. Torna-nos mais humildes mediante a Tua obra, diante de quem Tu és. Ó Deus, concede-nos, ó Deus, ousadia para vivermos e vivenciarmos os mandamentos da Tua palavra. Instrui-nos, constrange-nos, Senhor, exorta-nos todos os dias a cumprir a Tua vontade. Livra-nos, Senhor, de sermos guiados por nós mesmos, mas por tudo, em toda e qualquer situação, possamos ser guiados por Ti, para o louvor da Tua glória. Ó Pai, sem Ti nós não conseguimos, sem Ti nós não podemos. Por isso clamamos a Ti, Senhor, pela Tua ajuda, pela Tua, Senhor, soberania em nossas vidas. Conduze-nos em todas as áreas, não somente nas espirituais, porque o Senhor é o Senhor de nós todos, por inteiro e por completo. Não por uma área específica, ó Deus, mas preenche-nos com a Tua verdade. Preenche-nos, Senhor, da Tua sabedoria, do Teu entendimento. Pai, que em nenhum momento possamos ser levados, ensinados, ou nos deixar dissuadir, Senhor, por
mensagens mundanas, mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos encha, faça-nos transbordar, Senhor, de Ti, para o louvor da Tua glória. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento também entrego a Ti, Senhor, o clamor e as necessidades dos meus irmãos. Tu sonda e conhece o coração de cada um. Tu tens ciência da necessidade de cada um. Por isso eu Te peço, cumpra a Tua vontade em nosso meio. Opera, Senhor, poderosamente para que em todas as coisas possamos dar glórias ao Teu santo nome. Pai, clamamos a Ti pela restauração de vidas, pela restauração de saúde, pela cura, ó Pai, pela libertação de vidas oprimidas e cativas pelo diabo. Pedimos pela salvação da nossa casa. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa tantos aqueles que têm clamado dia após dia pela salvação, Deus, dos seus entes queridos, dos seus amigos, ó Deus. Assim, ó Pai, como o Senhor teve misericórdia de nós e nos iluminou com a Tua presença e a Tua verdade, que o Senhor também possa se compadecer de todos os outros, Senhor, a quem clamamos, não por nós, porque nada temos a oferecer, mas é pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia que a salvação é operada. Ó Pai, não nos permita, Senhor, viver uma vida indigna, uma vida que não Te agrada. Ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, com as Tuas bênçãos derramadas sobre nós. Abençoa a Tua igreja, liberta, ó Pai, desse sentimento, desse entendimento de um evangelho fraco e sem poder. Quando Tu, Senhor, nos chamasses para resplandecer a Tua luz nesse mundo em trevas. Ó Deus, desperta a Tua igreja, acorda, aviva-nos com a Tua palavra, com o Teu Santo Espírito. Opera, Senhor, poderosamente o arrependimento genuíno em nossos corações, não um genuíno falso de palavra da boca para fora, mas um genuíno arrependimento, Senhor, que produz um choro, um clamor pela Tua presença. Ó Deus, em reconhecer, ó Deus, que somos indignos, que precisamos desesperadamente do Senhor. Aviva a Tua igreja para o louvor da Tua glória. Desperta os Teus filhos, ó Pai, para se levantarem neste mundo mal, para serem coluna e baluarte da verdade, para pregoar, Senhor, a Tua verdade, que não sejamos reprimidos por o que este mundo prega, mas que possamos ser ousados, cheios de Teu Espírito e proclamar a verdade que vem do Senhor, para louvor e glória do Teu santo nome. Abençoa esta casa, não se aparte dela a Tua palavra nem o Teu Santo Espírito. Conduz, Senhor, a liderança em todo o conhecimento de Ti e no cumprimento da Tua vontade. Tira do meio o desejo de fazer aquilo que nós achamos que é melhor, daquilo que nós entendemos como é o perfeito, aquilo que vai lhe agradar, quando somente a Tua vontade, Senhor, possa ser operada no nosso meio. Ajuda esta casa, a tantas outras que também se levantam em Teu nome, que apregou a Tua verdade. Guarda-os em Ti, ó Deus, para o louvor e glória do Teu santo nome. Conduz a Tua igreja para permanecer de pé. Ó Deus, Te pedimos também por esta guerra que acontece no Oriente. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, se levanta, Senhor. Tantas vidas perdidas, ó Pai, pela ganância do ser humano, pela vontade e conquista de terras. Mas clamamos, Senhor, Maranata, vem e despedaça todo o reino que se levanta contra Ti. Vem, Senhor, e subjuga todos aqueles que se levantam contra o Teu santo nome. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, atenta, Senhor, para este povo que perece em guerra. Tantas pessoas morrendo, de jovens, adultos, idosos, crianças, recém-nascidos, ó Deus. É impossível olhar para estas cenas e não se incomodar. Ó Deus, clamamos a Ti, que é soberano, Rei, Criador de todas as coisas. Tudo existe e subsiste pela Tua causa. Por isso clamamos a Ti, Senhor, intervém nesta situação, para o louvor e glória do Teu santo nome. E que todos vejam que há um Deus, não somente em Israel, mas há um Deus que é soberano por toda a terra. Louvamos e bendizemos o Teu santo nome nesta manhã. Agradecemos, ó Deus, pela Tua rica, maravilhosa graça que operou em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.